Antes de o culto começar, essa atenção, essa devoção, essa entrega na hora do cântico, da adoração que está no nosso coração. E Deus é conhecedor de todas as coisas. E eu não tenho dúvida que muitos irmãos e irmãs estão atravessando dificuldade, frustrações, decepções, angústia, percas, derrotas, grandes lutas na sua vida e no seu contexto atual. Mas eu tenho certeza que quando nós assumimos a responsabilidade de se tornarmos um adorador, essas coisas não podem calar um adorador. Por isso eu percebo que a presença de Deus foi muito forte no nosso meio até o momento, pelos louvores e adoração da igreja, e isso me deixa muito feliz, irmão. Embora eu não sei se o grupo andou ensaiando, mas esses dois hinos foi redondinho, nem problema no som deu ali, glória a Deus. A gente fica feliz, é gostoso quando você vê uma sintonia andando redondo. A gente se alegra, porque você tem que colocar uma coisa na sua cabeça: tudo que você faz depois de crente não é para homem, é para Deus. Tudo que você for fazer depois de crente não é para o líder, não é para o marido, para a esposa, é para Deus. E Deus, ele analisa e sempre vai receber quando nós fazemos o nosso melhor. Você sabe por que muitas vezes a gente fica velho na igreja, fica velho na fé, com poucos resultados na nossa vida? Porque fazemos de qualquer maneira, de qualquer jeito. E Deus é um ser absolutamente santo 3 vezes, perfeito 3 vezes, e aí vai. Ele não admite nada que nós façamos para ele, sendo que ele sabe que o nosso potencial é mais, que a nossa capacidade é mais, e ele nos capacitou para tal ato, viu? É Deus que te capacitou para vocês adorar a Deus assim, para nós acompanhar o louvor. É Deus que nos capacitou. E ao meu entender não tem nenhum cego aqui, ao meu entender também não tem nenhum surdo aqui. E é gostoso quando você está ouvindo o que você está falando, e você está vendo as letras, e você está sabendo que você está na presença de um Deus muito, muito poderoso. Amém, irmão? Que tem todo o poder para mudar a nossa história. É que Deus está cansado de filhos mimados. Deus está cansado de filhos como filhos de cego num semáforo, que só sabe pedir. Mas Deus sempre estará com o coração aberto em ver filhos que choram na sua presença. Essa parte desse louvor que eu me rendo é uma coisa que está faltando acontecer em muitos corações. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Se render verdadeiramente na presença de Deus, irmão, é algo maravilhoso. E infelizmente eu fico triste, e muitos pastores sofrem com isso, porque, como por exemplo, eu vejo algumas atitudes aqui que eu acho correto. Se no seu relacionamento a esposa não pode vir, você vem. Se o marido não pode vir, você vem, porque ambos representam a casa. A Bíblia diz que ambos se tornou uma só carne. Algum motivo de força maior deixou o marido em casa, algum motivo de força maior deixou a mulher em casa, ou preguiça, ou pecado, ou o que seja. Mas alguém na casa tem que vir na igreja. Então eu vejo aqui o nosso irmão Bruno lá uns 70 quilômetros daqui na casa dele, não 70. Ele vem, não sei o motivo que a esposa não vem, mas ele está aqui, porque a única maneira da gente influenciar a nossa casa não é fazendo o mesmo, ir para o sofá e para a televisão, é fazendo diferente, meu irmão. Se a minha esposa não quer ir, eu vou. Se os meus filhos não querem ir, eu vou, porque eu quero adorar a Deus, eu quero ser o exemplo à minha casa. E muitas vezes depois, algumas pessoas cobram dos filhos, cobra do marido, cobra dos irmãos, cobra de A, cobra de B, e esquece de cobrar de si mesmo. Alguém está me ouvindo? E é uma verdade, irmão. Eu luto com isso, porque eu sou uma pessoa bastante enérgica, eu cobro as coisas, mas para cobrar você tem que fazer. Para cobrar você tem que ser. Então a gente precisa analisar isso. Quando a mulher não quer vir, venha. Quando o filho não quer vir, venha. Não caia nessa de ficar indo poltrona dentro de casa não, que vai se apostatar da fé. Porque se eu ficar sem beber água e sem comer arroz e feijão, eu não aguento trabalhar, não aguento levantar. E assim é os meus irmãos. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Se faltar água, vai sujar o vaso. Se faltar água, essa casa não vai ficar em pé. Se faltar pão, e tem gente, irmão, que vai levando a vida assim. Eu falo para você ficar vacinado, que eu te amo em Cristo Jesus.
Tem um apreço muito grande pela tua alma, que um dia eu vou dar conta dela enquanto eu estiver por aqui. Se for durante o período que eu sou pastor e Jesus voltar, eu que vou dar conta. Eu vou ter que falar para Jesus: não, aquela ovelha lá eu chamei a atenção, ela não quis, ele sabe já, mas eu vou ter que falar, porque está escrito isso aí, que os pastores vão ter que prestar conta. E prestar conta de ovelha obediente, eu acho que os pastores vão chorar. Senhor, esse aqui é o meu irmão que sempre esteve à disposição, nunca me deixou, sempre esteve lá. Esse cidadão aqui me orgulha. Aí vai passando as ovelhas. E essa aí? Essa aí, Senhor, visitei a casa dela. Essa aí eu tirei os carrapichos dela, a orelha dela estava cheia de bicho, eu passei o óleo, eu ajudei, arrumei a pata, mas assim que ela ficou bonitona, ela não quis mais. Ah, é? Porque nós vamos ter que falar. Quer ver essa prova? Hebreus 13:17. Obedecei os vossos pastores que velam pelas vossas almas, como há de dar conta. O que é dar conta? Você já prestou relatório? Eu presto relatório direto. Por isso que eu falo: irmão, comprou, traz a nota. Senta 3 caras em volta de mim lá na mesa, numa reunião lá na Retes. O que você comprou? O que gastou? Quem deu disso, quem não deu? Cadê a assinatura de 3? É tudo organizado. Se tiver uma coisa errada, o relatório fica em aberto, eu tenho que voltar aqui. Levi, socorre eu, cadê essa nota, papapá, porque não fecha. Isso é prestar conta. E Deus está dizendo que nós vamos prestar conta. Mas é muito bom você prestar conta de pessoas que se esforçaram, que lutaram para ser crente, que lutaram para ser um adorador, que não abriram mão da sua fé. Mas é triste também você prestar relatório de gente que nunca se comprometeu, de gente que nunca se dispôs. A igreja está aí, e a igreja é um reflexo do pastor e dos seus membros, da sua membresia. Se quer melhora, depende de mim e de todos que assumem essa cadeira. Alguém está me ouvindo? Diga amém. E é uma realidade. Eu estou feliz porque agora eu vou para um assunto muito difícil, porque eu fiquei muito feliz, porque até os obreiros de minha volta falaram: pastor, insistiu muito comigo, pega um texto e vai e tal, porque a gente sempre fica preocupado em trazer uma pregação para os irmãos, e esse perfil de pregação é o mais difícil, é expor o texto, mensagem textual, versículo a versículo, então é muito difícil. Mas nós chegamos agora. Eu até insisti com a Marisa hoje, ela está bastante cansada, debilitada, a barriga está grande, a minha filha ali, pelo jeito, vai ser maior do que o Lucas e a Gabi. Eu falei: vai hoje que eu vou falar sobre os deveres do casamento. E eu sei que eu vou ficar devendo em muita coisa aqui. E eu sei que Deus vai me ajudar nessa condição de aperfeiçoamento. Porque o ruim é você fugir da sua responsabilidade. O ruim é você não querer melhorar. Mas quando você tem um coração aberto para Deus te ajudar e você melhorar como pessoa, é muito importante. Amém, irmãos? Os deveres do casamento. Sabemos que essa instituição está muito atacada. Sabemos que o casamento foi a primeira instituição que Deus colocou no planeta Terra. Instituição foi o casamento. Adão estava muito tempo sozinho, todo mundo sabe dessa história. Deus pega, casa os dois. A primeira instituição, a segunda, a igreja. Deus só instituiu 2 coisas para o ser humano, como ele, Deus: casamento e igreja. Depois nós, com a sabedoria que Deus nos deu, não foi fazendo um monte de instituições que existe até hoje, mas aqui Deus estabeleceu casamento e igreja. E nós sabemos que tudo aquilo que Deus faz, que tudo aquilo que Deus institui, há um interesse do adversário em atacar, em destruir. Por isso você não vê nada mais perseguido na terra. Eu te pergunto: o que é mais perseguido na terra? Casamento e igreja. Família e igreja. Não existe nenhuma instituição tão atacada em todo o planeta do que casamento e igreja. Por quê? Porque são instituições que Deus inaugurou e instalou na terra, na vida do ser humano. Então a gente percebe que o casamento hoje está sendo muito atacado, como sempre foi. Mas eu acredito que no tempo que nós estamos vivendo, o ataque está demais. E uma das piores tragédias de uma sociedade, com perdão dos irmãos que já divorciaram aqui, mas serve para você vigiar e não divorciar mais. O divórcio é a pior tragédia de uma sociedade. Destrói, desestabiliza uma sociedade, uma cidade, um país. Isso é provado que num país de primeiro mundo fizeram uma pesquisa nos presídios americanos
Uma pesquisa de longo tempo, e eles identificaram 90%, já falei isso, vou repetir porque eu estou na introdução, 90% da população carcerária era frutos de relacionamentos frustrados, de filhos que não foram criados com pai e mãe e caíram na marginalidade, no crime. Isso é provado aqui no Brasil também. Então você percebe que o casamento é muito atacado, atingido pelo inimigo, e nós, sabendo disso, o que nós devemos fazer? Pedir sabedoria, graça de Deus, aprender com a sua palavra, qual as ferramentas que nós devemos usar para proteger o nosso casamento, não deixar um casamento perfeito, porque eu não acredito num casamento perfeito, eu acredito num casamento em estágio de aperfeiçoamento. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Há erro em mim, há erro na minha esposa, há erro em toda a humanidade. Então nós precisamos aprender com a Bíblia e colocar em prática, mesmo que isso custe muito para nós, porque uma coisa é saber e outra coisa é colocar em prática aquilo que você sabe. E a maior dificuldade que a igreja tem é essa. Hoje nós temos historicida, nós temos PhD, nós temos quase todo mundo formado, quase todo mundo com diversas Bíblias muito boa, e o conhecimento chegou no coração de muita gente, mas a pergunta é: o grande sábio não é aquele que sabe muito, mas aquele que pratica o pouquinho que sabe. E sabemos todos nós que todos nós temos um déficit em cumprir aquilo que sabemos. Ou é só eu? Só eu que tenho essa ousadia de assumir que nem tudo que eu conheço eu consigo praticar? Posso falar muito, mas praticar pouco, e preciso da ajuda de Deus, preciso da humildade pessoal e reconhecer isso, e pedir que o Espírito Santo venha fazer que eu venha me tornar verdadeiramente um homem praticante da sua palavra. E Paulo, ensinando os irmãos em Éfeso, ele fala: vós mulheres, todos já aprenderam do capítulo 5, do 1 ao 20, agora do 22 ao 33, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Meus irmãos, sujeitar não é fácil. Não adianta a gente querer atribuir essa responsabilidade para uma mulher achando que isso vai ser fácil para ela. Não vai. Se não for uma mulher que precisa passar pelo processo de regeneração na pessoa do Senhor Jesus, na cultura de hoje, ela não quer ser submissa. É por isso que você vê diversos casamentos rachados, destruídos, porque eles não compreendem essa palavra de submissão, não compreendem essa palavra de se sujeitar. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando uma regra muito fundamental. Ele está dizendo: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Ele está falando de pessoas que conhecem a Deus, porque esse versículo ele é impossível, na minha opinião, aplicá-lo na vida de uma mulher que não conhece a Deus, de uma mulher que não tem intimidade com o Espírito Santo, que não aceitou o Evangelho no teu coração. Na minha modesta opinião, como ela vai se sujeitar ao seu marido se primeiro ela não conhece Cristo, que vai ajudar ela a se sujeitar? Porque o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. E nós aprendemos como devemos sujeitar-vos a Deus, obedecer a sua palavra, respeitá-lo, amá-lo, entregar totalmente o nosso coração a Ele. E o apóstolo Paulo, nesse versículo, ele está dizendo para as mulheres que elas têm que ter esse princípio, meus irmãos. Alguém está me ouvindo? Diga amém. E as mulheres podem responder: é fácil. É fácil, irmãs, se sujeitar ao marido? É fácil se submeter sempre? É difícil, mas quem vai nos ajudar a cumprir isso? O Espírito Santo de Deus, mediante o exercício da palavra dia a dia na tua casa. Você não vai se esquecer que você não é uma mulher comum, que você não é uma mulher do mundo, mas é uma mulher cristã, que carrega sobre você princípios fundamentais, que faz de você diferente. Porque, olha para mim, a gente olha as mulheres aí fora hoje, que não tem a palavra de Deus, que manda no marido, que pisa no marido, que faz de gato e sapato com o marido, e diversas situações envergonhadoras. Mas a mulher santa, mas a mulher de Deus, ela já começa com esse princípio. Aí eu vou entrar nas responsabilidades do marido, fica tranquilo. A primeira parte é a parte da submissão, porque a submissão desmonta o orgulho, porque até mesmo alguns homens usam
esse adjetivo que a Bíblia nos dá de cabeça e quer exercitar a liderança na casa dele com truculência, quer exercitar a casa dele como um autoritário, um xerifão, e não é isso, e nós vamos aprender isso com o apóstolo Paulo. Mas eu estou dizendo aqui a razão de muitos casamentos se terminar menos de 1 ano, 2, ou viver como se fosse separado na mesma casa, é porque não tem submissão, é porque não tem respeito, não tem sujeição. E o apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele continua ensinando. No verso 23 ele fala: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. A igreja está submetida à autoridade máxima, que é Cristo, e Cristo conquistou a igreja, amém, irmão? Cristo pagou o preço pela igreja, Cristo deu a sua vida pela igreja, Cristo amou a igreja antes da igreja amar ele, por isso ele se tornou o cabeça. Então, quando nós homens olhamos essa palavra ser o cabeça, requer ter muita responsabilidade, porque tem muita gente querendo ser cabeça dentro de um lar e não tem as responsabilidades que a Bíblia manda ele ter. Aqui está o diferencial. Eu vejo a dificuldade de muitas mulheres se submeter a um homem que não é temente a Deus, a um homem que não tem comprometimento com Deus. Mas eu vejo que há uma facilidade maior uma mulher se submeter a um homem cristão. Não é um homem perfeito, viu, irmã? Não é aquele perfeitão que você está achando que ele não vai errar, que ele no momento algum ele vai errar com você, não. Mas você vai encontrar dentro da sua casa um homem se esforçando para buscar o aperfeiçoamento, um homem buscando de Deus ajuda para ele honrar a esposa, para ele honrar a casa, e isso só é possível, minha irmã Juliana, quando alguém decide amar a Deus, porque o mundo está oferecendo muita coisa, e as pessoas casam achando que vai ser mil maravilha, começa a vir uns obstáculos, falta o respeito, falta a submissão, e começa a virar uma guerra. Aqueles que foram abençoados para se amar, agora estão se odiando. Olha que coisa horrível, o diabo consegue fazer isso. Não existe bênção maior do que o casamento. E muitas pessoas se uniram para se amar, se uniram para procriar, para formar família, para representar Deus na terra. Se não vigiar, essa união acaba sendo uma união de ódio, de rancor, de amargura, porque não obedece os princípios da palavra de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Agora veja o verso 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Mas aqui eu entro no contexto da Bíblia, no contexto da palavra que Paulo estava trazendo para a igreja de Éfeso, porque ele estava tratando com a igreja. Agora vem cá, como que eu vou dizer para uma mulher lá fora ser sujeita ao seu marido, sendo ele infiel, sendo ele truculento, sendo ele violento, sendo ele um escrupuloso, alguém que não respeita, alguém que até agride? Fica difícil eu dizer isso para uma mulher lá fora, embora está na Bíblia, mas eu não tenho dificuldade de dizer isso para as mulheres santas, para as mulheres crentes, que tem dentro da sua casa um varão crente. A mulher, meus irmãos, quando ela tem um crente dentro da casa dela, e ela conhece a Bíblia, ela quebra o marido dela. É que tem algumas irmãs que esqueceu de ler a Bíblia, esqueceu de se aprimorar na palavra, porque não tem coisa mais terrível para nós, Reginaldo, quando a nossa esposa começa a usar a palavra de Deus para nos responsabilizar, dizendo: ei, essa atitude não é a atitude que diz a Bíblia, a gente passa vergonha. Por isso, meus irmãos, as mulheres sábias devem conhecer a palavra de Deus para poder responsabilizar os seus maridos. E Paulo está dizendo: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a vossa seja sujeita aos seus maridos. Esse negócio de você teimar, esse negócio de você enfrentar, esse negócio de você contrariar sempre um marido que é exemplo, um marido que é cristão, um marido que está se esforçando para o aperfeiçoamento, não é de Deus. A mulher nunca dá o braço a torcer, sempre ela está certa, o marido nunca tem razão. Irmão, preste atenção, quem é esse ser humano que sempre vai ter razão? Aonde é que ele está, que sempre ele vai ter razão, que sempre ele vai estar certo, e de vez em quando esse comportamento começa a acontecer dentro da nossa casa, com a mulher ou até mesmo com o marido.
não é sujeito, ele não se submete também, não dá o braço a torcer, ela também não dá, e aí começa aquela guerrinha, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, passar a semana nessa guerra de braço, um não dá o braço a torcer para o outro, um não se sujeita ao outro. Quem percebe essa guerra? O inimigo, que a Bíblia diz em 1 Pedro 5,8, que ele anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Aí o casamento começou na segunda sem nenhum se sujeitar. Como o apóstolo Paulo está falando aqui, abre-se uma brecha muito grande e o inimigo percebe, é crente, costa lá, já manda os seus espíritos malignos querer destruir o teu casamento, o meu casamento, e a gente não percebe por onde vai entrando o maligno, e ele começa a esfriar o relacionamento, ele começa a colocar dureza no coração, ele começa a colocar pensamentos contrários. Essa mulher está muito folgada, esse homem está muito folgado, eu já não aguento mais ele, que encheção de saco, estou usando uma expressão bem chula aqui, já não aguento mais. Aí vai trabalhar no serviço, tem um cheirosinho lá, bom dia, boa tarde, como é que foi seu dia? Que perfume é esse? E já vai jogando uma conversa. O homem também chega em determinados lugares, ele vê uma mulher bonita, ele vê uma mulher sensual, ele vê uma mulher que fala bem, que trata bem, que é educada, ele lembra da dele em casa. Eu tenho uma lá em casa que só falta me bater. Eu tenho uma lá em casa que toda hora me xinga. Eu tenho uma lá em casa que toda hora me despreza. Irmão, vira um hábito. Temos que tomar cuidado com isso. Essa impetulância que o apóstolo Paulo está falando, essa falta de submissão, vai se tornando um hábito. Aí a pessoa só vai tratar o marido, só vai tratar a esposa com desrespeito. E todo mundo vê, o filho vê, o neto vê, quem tiver na sua casa vai ver, e vai criando um ambiente muito ruim, favorável para o inimigo. Então nós precisamos vigiar, tomar cuidado naquilo que a gente fala, da forma que nós estamos procedendo, e de vez em quando todos nós erramos, mas quando errar, voltar atrás. Olha, eu falei errado, me desculpa, me perdoa, porque a mulher demonstra que ela está triste. Quando o homem fica muito nervosinho, eu acho que não é só eu que fico nervoso, todo mundo deve ficar, e de vez em quando a gente solta uma palavra inadequada e ferimos o nosso vaso mais frágil, que a Bíblia chama a mulher do vaso mais frágil. Ferimos a esposa com a palavra errada e não vamos lá consertar. O bacana é crente, a irmã também é crente. Tem irmã que é orgulhosa, ofende o marido e deixa a ofensa criar uma ferida no coração dele, mas ela não vai lá. Tem até dificuldade de falar essa palavra: meu amor, meu querido, me perdoa. Eu falei uma palavra tão feia para você, porque você está pensando que em cima das suas palavras demônios trabalham. Feio, gordo, mané, velho, viu? E assim também para mulher, gorda, feia. Olha como é que você está. Na hora que a gente fala, nós não percebemos, mas é uma palavra que fica no coração do nosso parceiro, da nossa parceira, e o inimigo vai lá e trabalha. Ele chamou você de feia, chamou você de gorda, chamou você de véia, e começa a trabalhar na cabeça dela, e acontece isso. Que nós temos que fazer, como somos cristãos? Reconhecer o nosso erro, reparar as palavras, chegar lá e falar: me perdoa em nome de Jesus, eu estava errado, eu falei coisa que não devia, eu quero que você me perdoa. Já tampar a brecha de novo, já não deixar aquele buraco aberto, porque mulher, mais do que homem, é sentimentalista, não é verdade? E eu por muito tempo, faz tempo que eu não estou chamando a Marisa de gorda, né, Marisa? Eu chamava, ela ficava brava, pai. Eu não entendi porque ela ficava brava, porque eu estava brincando. Do fundo do meu coração eu só estava brincando. Mas eu percebia que ela não levava na brincadeira não, irmão. Os dentes dela, eu falei: ô, minha gordinha. Ela não, eu falei: ela não gosta mesmo. Eu percebi que ela não gostava. E eu mudei, falei: não, isso está trazendo contenda, né? Está trazendo contenda, eu tenho que vigiar. E o apóstolo fala sobre isso, meus irmãos, a gente se sujeitar. E isso aqui vale para os dois lados. Porque esse negócio de só mandar a mulher fazer também está por fora, irmão. Quem vai aguentar esse negócio? Só o homem mandar. Esse dia a Marisa, com muita sabedoria, está pondo um rodo na minha mão, com um balde cheio de água e um pano dentro. Fala aí, ó, vai lá. E eu querendo sair, que eu gosto de sábado, eu gosto de levantar sábado assim, montar na motoquinha, dar uma voltinha nos meus irmãos, conversar. Ela disse: só vai depois de fazer as coisas aqui. Aí aparece o banheiro, aparece o chão, levanta a cadeira e vai para cá e vai para lá. E está me cercando, mas só que eu fico feliz,
porque ela me convenceu com sabedoria, e fica uma harmonia muito gostosa dentro do lar. Agora, quando não é essa submissão, quando não é essa linguagem de ambos os dois se respeitar, irmão, fica um ambiente pesado. E Paulo estava preocupado com isso. Paulo estava orientando a igreja através disso. E ele diz assim: vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Aqui está um dos versículos mais difíceis da Bíblia. Irmão, é muito gostoso levar o título de cabeça. Eu sou o cabeça do meu lar. Está um monte de crente assim: quem manda lá é eu, amém. Eu sou o cabeça, a Bíblia diz que eu sou o cabeça, minha mulher tem que estar sujeita. Amém, meu queridão, glória a Deus. Vai descendo os versículos aí. O texto não acabou não, meu filhão. Vamos descer aí, desce. Aí quando chega aqui, eu li na minha casa esse texto, já faz tempo que eu estou nesse capítulo. Eu falei: meu Deus, me ajuda, eu não quero ser hipócrita. Porque a pior coisa do mundo é usar o púlpito para ser hipócrita. No meu ponto de vista, posso estar errado, eu acho que não existe um homem capaz de cumprir esse versículo aqui. Só se eu estiver muito equivocado. Um homem, vós, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Eu te pergunto, de que maneira Jesus se entregou para a igreja? Morte de cruz, espancamento, vergonha, escárnio. Ele deu a vida dele para a igreja sem receber nada em troca. Foi por amor. E Deus está responsabilizando o marido crente. Ei, você quer ser o cabeça? Você quer liderar a sua família? Porque toda família sem uma liderança, ela fracassa. Por que Deus institui o marido como cabeça? Porque toda instituição sem uma liderança, ela vai fracassar. Pega uma casa sem um líder, é uma bagunça. Você não sabe quem manda, se é a avó, se é o avô, se é o cunhado, se é o filho mais velho, se é o filho mais novo. É uma bagunça. Pode olhar em algumas casas, você não sabe quem manda. Agora, quando você chegar numa casa que tem um líder, é diferente. Lá tem uma liderança. Mas só que o líder não está isento de responsabilidade. E eu vejo aqui uma das maiores responsabilidades de um marido, do homem do lar, dele liderar a sua casa, mas liderar com amor, liderar com carinho, liderar com responsabilidade. Não é só, meus irmãos, no grito, na garganta e na força do braço, como antigamente era, porque quem deu valor às mulheres foi o Evangelho. De Cristo para cá, que as mulheres começou a respirar nessa sociedade, porque não poderia falar nada. Quem arrumava casamento para as mulheres eram os pais, casamentos de acordo, negócio, não tinham direito nem de escolher com quem ia viver. Cristo vem valorizando as mulheres, Jesus vem trazendo valores para vocês, e agora o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vem trazendo os valores para a família. E aqui fica a pergunta: não é gostoso você ter dentro da sua casa um marido que teme a Deus? Eu sei que é o sonho das mulheres. Você pensa que não é? Claro que é. Eu já vi minha mãe sofrer na mão de dois. Graças a Deus hoje está na mão do Ramiro, é uma benção. Ele é tão bom que de vez em quando as pessoas acham que ele é bom demais. Mas foi oração, 10 anos de oração, orei porque eu não aguentava mais ver minha mãe sofrer. Um homem sem Deus não governa uma casa. Vamos repetir isso aqui: um homem sem Deus não lidera uma casa. Ele pode tentar, ele pode ter dinheiro, ele pode não ter dinheiro, ele pode ter influência, pode não ter, ele não consegue liderar uma casa. Agora o homem com Deus, com dificuldade ou não, mas se Deus estiver na vida dele, ele consegue liderar uma casa, principalmente nesses parâmetros bíblicos, com amor. E quando você olhar para sua esposa, sabendo que Jesus falou, você vai amar ela como eu te amei como igreja, você tem medo de ferir, você tem um temor no teu coração quando você consegue manter essa fidelidade com Deus, que é um compromisso nosso com Deus. Eu te dei essa mulher aí, eu te dei essa família aí, mas é o seguinte, ô cidadão, você vai amar ela como eu amei a igreja, viu? E fica uma verdade forte no nosso coração. É difícil, o diabo vem com um monte de tentação, várias oportunidades, e o mundo está aí fora, todo mundo está vendo como é que está o mundo. Aí você olha para o seu matrimônio, para o seu casamento. Não, Jesus mandou eu amar minha esposa como ele amou a igreja. E Jesus não traiu a igreja, Jesus não prostituiu a igreja, Jesus valorizou a igreja, Jesus deu poder para a igreja, Jesus amou a igreja, Ele protegeu a igreja. E nós como homens devemos proteger o nosso lar. Em todos os aspectos, o homem, o líder da casa, ele tem que proteger o lar de toda a influência
influência do mal. Isso significa uma primeira responsabilidade em você dar toda a manutenção para a sua família, em todos os requisitos que é possível, tanto econômico, tanto proteção física de qualquer tipo de ameaça e espiritual. Os filhos, a esposa tem que olhar para o líder da casa e ver: eu não tenho um homem perfeito aqui, mas eu tenho um homem que quer Deus. Eu tenho um homem que está se esforçando para ser crente. E de vez em quando, dá uma pegada nas irmãs. Tem irmã que é ingrata. Você não está recepcionando na sua casa um pinguço. Você não está recepcionando na sua casa um drogado. Você está recepcionando na sua casa um homem que está servindo a Deus, um homem que está buscando a Deus. E muitas das vezes, eu sei que eu vou falar, as mulheres querem cobrar muito de nós, homens crentes. Mas você não podia fazer isso. Não dá para você agradecer um pouquinho, não? Não dá para você louvar a Deus um pouquinho, não? Porque nós estamos só dentro da igreja. A minha vida, irmão, desde quando eu me converti, é só igreja, monte de serviço. Igreja, monte de serviço. E quando não, graças a Deus, sabiamente eu jogo futebol. Vou ter um lazer. Mas lembra a sua esposa lá de vez em quando, viu como é que começar a ficar meio ingrata? Você lembra para ela: eu sou crente, viu? Se você pensa que está ruim comigo, com um crente, imagine se fosse um ímpio aqui nessa casa. De vez em quando é bom conversar dessa maneira, para não haver ingratidão e nenhuma cobrança exagerada demais. Agora, quando você está baseado na palavra de Deus, você responsabiliza seu marido. Por exemplo, uma irmã aqui, se o seu marido for crente ou um pouquinho conhecedor da palavra, você manda ele ler isso aqui, cata lá e leva lá no focinho dele: lê isso aqui, Efésios 5, 26, 25, né? Isso: vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Fala para o seu esposo: lê isso aí. Eu estou achando que o seu comportamento comigo está errado. E nós estamos indo na igreja, estamos adorando o Senhor. Você canta, você prega, você faz alguma coisa lá, tá certo isso aí? Aí o camarada vai: é a palavra, meu irmão. A palavra de Deus que vai te confrontar. Eu estou dizendo porque a Maria de vez em quando fala isso para mim. Na Bíblia não diz isso. A palavra de Deus não diz isso. Aí eu já entro um temor no coração, porque eu sei que é Deus falando comigo através da sua palavra. Então as mulheres precisam saber disso, e nós homens precisamos liderar a nossa casa com isso, irmão. Eu não admito uma liderança que não tenha amor, que não tenha compreensão, que não tenha perdão. É isso que a Bíblia está trazendo para mim e para você aqui hoje. Agora eu te pergunto: de que maneira você tem liderado o seu lar? De que maneira você tem tratado o seu esposo? Esse negócio de tratar o esposo como se ele fosse um estranho está errado, irmão. Deus não aprova isso. Despreza o esposo, despreza a esposa, maltrata, está errado. Isso é coisa feia. Se porventura eu fizer isso, e acredito que eu já devo ter feito isso, eu me arrependi. Eu fui me retratar, porque isso não está no meu caráter cristão. Nós temos comunhão com o Espírito Santo, e o Espírito Santo quer aperfeiçoar a nossa liderança no lar. O Espírito Santo quer nos ajudar a ser modelo para esse mundo em trevas. E começa onde? Na nossa casa. Da maneira que você fala, da maneira que você pergunta, da maneira que você responde, como levanta, como dorme, e tudo vira um hábito. Se costumar a tratar mal, vai ser assim. E Deus não quer isso, porque Ele abençoou essa instituição. Deus abençoou o teu lar, abençoou o meu lar, e nós temos que corrigir isso. Se a sua esposa está tratando você que nem um moleque, está errado. Chama ela para conversa. Isso não está certo. Deus não aprova. O Espírito Santo de Deus não vai abençoar essa união. Pode preparar e contar os dias que dá divórcio, irmão. E o que mais acontece hoje, para tristeza nossa, não é divórcio só lá no mundo. O divórcio também está alarmante dentro da igreja. As pessoas querem ignorar isso. Eles querem ouvir isso aqui: vem aqui para frente, seja cheio. Ninguém quer tratar isso aqui que eu estou tratando comigo aqui. Se eu não cuidar daquilo que a Bíblia está dizendo para mim, eu vou ser o próximo a perder a minha casa, a perder a minha família, porque eu não estou amando a minha casa como Cristo amou a igreja. E se eu não amar a minha casa como Cristo amou a igreja, a minha esposa, o inimigo vai perceber, e ele vai colocar no meu caminho alguém que vai destruir a minha vida. Mas se eu tiver me esforçando para amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, Deus vai ver. A intenção do meu coração vai me ajudar, vai me fortalecer, e a minha casa ficará protegida. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Então preste atenção como você está tratando a sua mulher também. Veja se não está errado. Reconhece os erros. Eu gosto de pedir perdão. Graças a Deus eu aprendi confessando para Deus os meus pecados. Eu aprendi a pedir perdão e não tenho dificuldade.
Não é um perdão hipócrita, é um perdão de socorro, de misericórdia, mãe. Eu reconheci que eu errei, me ajuda. Agora também não pode da outra parte ficar regulando o perdão. O marido ou a esposa vem perdoar algum procedimento equivocado, aí a mulher vira a cara, vai dormir na sala, não vai lá pro quarto e fica uma semana, duas e não libera perdão. E o que você está querendo com esse negócio aí? Onde é que vai dar esse negócio de ficar com birrinha? Isso também não é de Deus. Isso aí é um prato cheio para o inimigo. Ele percebe que a casa está vulnerável, e você pode perceber que o adultério acontece aí, nessas briguinhas de quarto, nessas faltas de perdão, de compreensão, de reatar de novo aquele amor, aquele respeito. E aí o adultério vem com força, e hoje o que mais acontece nas igrejas é o adultério, meus irmãos. O adultério é algo terrível, que fere a Deus, fere a família, acaba com tudo, e isso é possível acontecer quando alguém não está baseado nessa palavra. Alguém está me ouvindo? Talvez você já viveu essa experiência, mas Deus no futuro pode te abençoar, como tem pessoas aqui que eu acredito que você não vai morrer só. Deus vai colocar uma pessoa do teu lado, porque Ele fez a gente para formar família, para a gente viver em família, isso é muito bom. E nós precisamos cuidar da nossa casa, da nossa família, com os parâmetros da palavra de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo, mesmo não sendo casado, estava orientando os irmãos em Éfeso. E esse versículo, na minha opinião, fica para nós homens meditar nisso. Quando você pensar em fazer alguma cagada, quando você pensar em retroceder na sua vida conjugal, lembra disso, que Cristo te responsabilizou para você amar sua esposa como Ele amou a igreja, e Ele não traiu a igreja. Ele deu a vida pela igreja, Ele resgatou a igreja, Ele protegeu a igreja, e é isso que Deus quer ver num lar cristão. Mulheres idôneas, mulheres sábias, mulheres que têm entendimento da palavra de Deus, submissas, mulheres que sabem lidar com o marido. Tem que saber lidar com o marido também, mano. Tem que saber. Tem comida que o marido não gosta que a mulher faz, ela só faz aquela comida. Só ela que come, ela pega e faz. É um negócio terrível. Só ela que faz, o prato dela fica cheio. O marido vem com o pratão arrumado e vai comer, ele não gosta. A mulher toda semana fica fazendo comida que o camarada não gosta. Tem que mudar. Ambos se tornaram uma só carne. Você convence o marido sendo submissa, obediente, porque, irmão, o amor fala mais forte no coração. Quando a mulher trata o homem com muito amor, ele é crente, ele não vai aguentar, ele vai ser obrigado a devolver a devida benevolência. E nós temos que analisar o nosso comportamento, porque senão a gente é reprovado dentro de casa. E se for reprovado dentro de casa, não precisa ser aplaudido na rua. Se for reprovado dentro de casa, não precisa ser aplaudido na rua. Embora isso é muito difícil de a gente reconhecer dentro da nossa casa o que é bom. As mulheres também é difícil de reconhecer. Eu estou sabendo o que eu estou falando aqui. Tem mulher que é difícil de reconhecer. E tem homem também que é difícil de reconhecer a mulher que tem. Um defeito nosso, meu, seu. Não é verdade? Às vezes a gente tem uma dificuldade de reconhecer a bênção que está do nosso lado, né? Olhamos a bênção do outro, do A, do B, mas nós temos uma bênção do nosso lado, mas temos uma dificuldade de reconhecer isso, dizer isso para o seu marido. Eu quero aqui, diante de você, dizer que você é uma bênção na minha vida. Você não é perfeitão não, viu, gatão? Você é um gatão. Você não é perfeito, mas olha, você guarda eu, você cuida dos meus filhos, você me atende quando eu preciso. E de vez em quando nós também, chegar na esposa, olha, minha querida, quero dizer que você é uma bênção na minha vida, você é minha gatona, você cuida bem de mim, isso é uma bênção na minha vida. Ah, mas é mentiroso. Não, irmão, nós temos que exercitar isso. Temos que colocar isso no nosso coração para sair para fora. Hoje o inimigo está tão terrível que ele quer tirar isso da nossa boca. Ele quer tirar isso do nosso coração. E nós precisamos, através dessa pregação, Reginaldo, você que está casado de novo, está mais fácil de usar essas palavras aí. Porque quando a tempestade vem depois de muitos longos anos, se não for dar a palavra, o camarada não fala isso para a mulher dele, não. Tiver uns 25 anos já de casado, uns quase 30, não é fácil não você olhar para a esposa e dizer para ela: oh, minha filha, com todas as dificuldades que nós enfrentamos, eu quero dizer para você que você é uma bênção. Isso é ser valente dentro de casa, irmão. Ser valente, viu, Marisa? Não perde a oportunidade hoje não, meu filho. Chegar em casa depois do culto. Chegando perto, eu não vou perder essa oportunidade. Vou dizer para você
né? A gente precisa cultivar isso no nosso lar. Essa carta é maravilhosa. Vamos ler para nós terminar, mais 5 minutos eu vou embora. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, sem rugas, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Verso 28, vai acompanhando por favor na tela. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha que coisa forte, irmão. Você cuida do teu corpo? Esse dia eu catei um cunhado meu, ó, cuidando da estrutura dele. Ela tá meio abaladona. Tem um cunhado meu aí, ele tá aqui na igreja hoje. Passei, eu vi ele com um shortinho, camiseta cavada, rapaz, emagrecendo, cuidando da saúde. Eu achei interessante ele cuidar da saúde dele, porque é uma das responsabilidades nossa, viu, irmão? Eu falei, olha, ele tá cuidando da saúde. O que a Bíblia está querendo dizer? Assim como você cuida do teu corpo, assim como você ama a sua esposa, você ama a si mesmo. E tem gente que é tão egoísta que só pensa nele, irmão. Tem camarada que não faz nada para a mulher melhorar. De vez em quando eu gosto da ousadia da Marisa. Um homem é meio mão fechada. Não faz não. Vou fazer a unha. A unha é baratinha, né? Mas quando vai fazer um negócio no cabelo que é e passa de 100, a gente ia dar uma trucada. Não vai não. Mas a mulher acaba indo, mas o resultado final é muito bom. Eu lembro que a Marisa passou um bom tempo com um tipo só de cabelo. E quando ela mudou o cabelo dela aquela outra vez, eu fiquei olhando ela diferente na minha casa. Falei, que gatona que tá ali, rapaz. Que mulher abençoada que tá ali dentro da minha casa ali. Porque mudou, custou um pouquinho, mas a gente entrou num acordo e permitimos isso. Tem marido que não, irmão, quer deixar a mulher sempre com aquele cabelinho judiado. Não faz nada para melhorar, coitada. Nada. Ela tem que ser um pouco ousadia e falar, não, vou fazer o mês que vem, eu vou fazer um negócio, vocês vão comprar uma roupinha, se ajeitar para ter autoestima elevada. E quando o marido ama a esposa e ama a si mesmo, ele incentiva a esposa em algum requisito para ela melhorar para ela. Um exercício é bom, comer menos é bom, dormir menos é bom, ter uma atividade é bom, cuidar mais da sua aparência é bom, irmão. O homem fica feliz, porque no casamento nós corremos um extremo muito grande de se acomodar porque casou. Aí vai abrindo de lado, né? Vai se acomodando em todos os aspectos. E não é assim que deve ser. Temos que cuidar um do outro, viu, irmão? Não pode ter vergonha de falar, ó, engordou um pouco, tá muito magro. Esse cabelo aí, a Marisa, quando meu cabelo começa a dar uma envergadinha aqui, ela já reclama. Hoje eu já nem levei o Lucas para jogar bola, coitado, não deu tempo. Fui lá cortar o cabelo, tava aguentando, mas tava pequeno. Mas incomoda a minha esposa, incomoda eu também. Vocês podem dizer que você não vai ver um cabelo grande aqui. Agora tem um homem que dá dó. Tem um amigo meu lá, não sei se você vai ver aqui depois, ele tá parecendo um bicho, irmão. Para rapar a barba dele vai ter que ser com motosserra. O homem tá... Eu olho para ele assim, eu falo, meu querido, vai dar um trato nisso aí. Mas tá derrubado mesmo, um negócio feio. Aí eu pergunto, uma mulher que cuida do esposo, não deixa ele ficar um bicho. Um marido que cuida da esposa, não deixa ela ficar um bicho não, cuida dela. Porque você vai estar amando ela e amando a si mesmo. Alguém tá me entendendo? Eu estou dizendo isso porque isso aqui é sério, irmão. Tem irmãs que está esquecida. Tem irmãos que está esquecido. E não pode acontecer isso. Um tem que cuidar do outro, viu, Roger? Sempre. Um cuidar do outro, sempre. Não, isso aí não gostei. Pode fazer isso aqui, você vai ficar mais bonito. Um cuidar do outro. Essa é a vontade de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Deixa eu ver aqui. Verso 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes... alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem, eu gosto muito dessa parte na Bíblia, por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Aí escuta isso, uma só carne. Uma das coisas mais tristes do mundo é quando a esposa não defende o marido e quando o marido não defende a mulher. Irmãos, eu já tive que tratar essa situação. Mulheres que falam mal do marido, maridos que falam mal das suas mulheres. É triste isso, irmão. Você não está cuidando. Você esqueceu que você está ferindo a si mesmo. E de vez em quando, se você for para um aconselhamento, é diferente. Se você for para apontar as falhas do seu marido, minha irmã, vai ter um monte. Se eu ficar o dia inteiro para apontar as falhas da minha esposa, vai ter um monte. Porque eu não tenho uma mulher perfeita na minha casa e ela também não tem um homem perfeito lá.
Agora, cuidado para você não ficar se machucando a si mesmo, porque quando eu estou falando da minha esposa negativamente, eu estou falando mal de mim mesmo, mal do meu próprio corpo, e a gente tem que vigiar com isso, irmão, porque vira um hábito. Mulheres reclamando do seu marido, marido reclamando das suas mulheres. É diferente de um aconselhamento. Quando você quer um aconselhamento, você chama um pastor. Teve várias situações que os irmãos me chamam, pastor, vamos lá, está acontecendo isso, aquele outro, e o negócio ser tratado tete a tete. Porque às escondidas isso é brecha para o maligno. Falar mal do cônjuge, falar mal da esposa. Temos que vigiar. Grande é este mistério, digo, porém, a recepção de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Isso é muito lindo, principalmente na igreja. Quando você vê uma mulher submissa, dando honra ao seu marido, ele tem mais credibilidade. Quando eu fui ser consagrado, lá no Rio Grande do Sul, Marisa foi junto. O pastor fez questão de colocar eu e ela no ônibus junto. E muitas igrejas sérias, quando o camarada vai ser consagrado, a esposa tem que estar junto. E alguns pastores mais ousados perdem o atestado para a esposa, chamar a esposa no particular, que a esposa dele vai fazer pergunta para ela: como que é o teu marido? Alguns ministérios mais sérios, quem aprova o marido não é o conhecimento dele bíblico, é a mulher dele. A esposa do camarada é que aprova ele. Então a Bíblia está dizendo que nós devemos nos amar no particular, irmão, no lugar mais secreto que nós temos, que é a nossa casa. Lá deve haver amor, deve haver compreensão. E digo que não é fácil. Vem aqui dizer que é fácil, não, que não é não. Vai passando os seus anos, vem a canseira, vem as lutas, vem os filhos, vem o dia a dia, vem a guerra. Não é fácil não. Não é verdade? Se não fosse pela palavra de Deus, eu vou dizer a verdade. Eu fiz um curso muito bom, Casados para Sempre, amo a minha família, reconheço o milagre de Deus, mas se eu não fosse um homem amparado na palavra de Deus, eu não suportaria o que acontece aí no mundo. E acredito que os meus irmãos também não. Então que Deus abençoe você, abençoe sua casa. É uma fala... Eu encerrei esse texto, vou agora pensar em outras pregações, vai ter outras pessoas que vão pregar aqui. É difícil você expor tudo isso aqui, é muito difícil, mas eu aprendi com Deus, eu aprendi com a palavra de Deus. Eu quero guardar essa palavra no meu coração, pôr em prática, pedir ajuda de Deus, e que o Espírito Santo de Deus te ajude, meu irmão. Você que vai casar, você que é casado, você que dentro dessa pregação viu que muita coisa acontece com você, muda para Deus te abençoar, porque tem uma parte aqui, meus irmãos, eu vou deixar para vocês lerem na sua casa. 1 Pedro, tem várias marcações aqui, eu não obedeci nada. 1 Pedro 3, a Bíblia diz, 1 Pedro 3:7, que nós devemos coabitar com as nossas esposas com entendimento, senão as nossas orações serão impedidas. Coabitar fala do ato sexual, fala de pagar a devida benevolência. Homens e mulheres casados devem ter relacionamento saudável, porque senão até as orações é impedida. Quando um deixa de cumprir o seu papel, o outro fica vulnerável. E isso acontece muito dentro de igreja, viu, irmão? Acontece muito. Mulheres que acham-se no direito de se privar da intimidade com o esposo, aí não acontece nada, 1 mês, 2 meses, o camarada fica na prova, ele cai. A Bíblia está dizendo, 1 Pedro 3,7, anota aí: coabitai com entendimento. Tem que ter uma conversa, um diálogo, para que isso não venha acontecer. Então que Deus abençoe. Quem quiser o esboço aqui depois, tem Mateus 5, 27, 28, tem Colossenses 3,19, é bom marcar. Colossenses 3,19 é muito bom, achei uma responsabilidade muito forte para os homens, e que Deus abençoe os meus irmãos.